Muito bem, então, boa noite, pessoal. Vamos lá, seguindo na nossa contemplação, né? Estudo do texto do Gampopa, Ornamento da Preciosa Liberação. Hoje é o nosso sétimo encontro. A gente vai fazer a contemplação do capítulo 17, A Perfeição da Sabedoria Discriminativa. Como eu estava comentando, então a gente vai dividir, então, né? Vai fazer hoje e na próxima semana, para a gente olhar com calma esse texto, tá bom? Vamos começar, então, fazendo as preces iniciais. Vou compartilhar aqui com vocês. E aí depois a gente faz a meditação silenciosa e passamos para o texto. Na fronteira noroeste do país de Ord, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso seed, renomado como aquele que nasceu do lótus. Você está cercado por um vasto séquito de Daquines. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os seeds. Ojeng Jin Johnson, Pemai Gisardon Pula, Yanseng Chiki Nadrimni, Pemai Jene Jitsundran, Gordu Kandro Mampe Kur, Jiji Jesu Latruchi, Jinji Lochir Jesu Sor, Guru Pemai Siddhi Hong, Orien Yogi Nagyan San, Pema Gisardon Pula, Yanseng Chiki Nadrimni, Lemoy Jene Shiksugra Kurdu Kandro Manpe Kur Jiji Jesu Dadruki Jinji Lomchir Jesu Sor Guru Bemoy Siddhi Ho. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sochi chodam la janchu bardu dani chapsuchi dagi jing so jing pe so nanchi drola penchi sanje dru parshu Sangye chodam sochi chodam la janchu bardu dani chapsuchi dagi jing so jing pe so nanchi drola penchi sanje dru parshu. Muito bem. Então vamos lá para a gente fazer a nossa meditação. Encontre uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Importante a gente manter a coluna ereta, os ombros bem relaxados. As mãos podem repousar nas coxas. Lembre-se de fazer algumas respirações conscientes, trazendo a mente de volta para o momento presente, de volta para casa. Começamos a nossa prática de shamatha, permanência serena.
mente. Você vai então mantendo o corpo relaxado, a energia estável, a mente lúcida, vívida, voltar à própria mente, o próprio foco da atenção para os processos mentais, sem ser arrastada, reduzindo a responsividade, a reatividade. Então, você vai observar o grande espaço, a tela mental, onde tudo surge, dura um tempo e cessa, sendo percebido como um lago, onde podem surgir imagens, como riscos na água. Mantenha sua consciência imóvel, livre de quaisquer apegos ou aversões ao que quer que se produza na tela da mente. Você vai perceber que há um silêncio, uma quietude, mesmo em meio ao movimento. E lembre-se, mantenha sua consciência imóvel, observando tanto o silêncio quanto o som, tanto o espaço quanto objetos mentais, tanto o oceano quanto as ondas. Nada com foco na própria consciência. Então seguimos em silêncio, praticando.
Estamos praticando shamatha com foco na consciência, quando a mente volta o foco para si mesma. Observa a tela mental, o espaço, observa pensamentos, imagens, emoções, tudo aquilo que surge como um holograma e simplesmente observa como uma nuvem no céu. Não dá sentido no sentido de se fixar, se agarrar, reificar a existência daquele fenômeno. Apenas observa uma casa vazia, você observa a mente livre de qualquer fixação. Deixa a mente descansar. Não é necessário gerar um apego ao silêncio e nenhuma aversão ao movimento. Vai apenas observar. Quaisquer fenômenos que você discrimine, apenas observe, sem julgamento, e deixe a mente para si mesmo. Pouse a sua atenção na consciência lúcida. Olhe diretamente para a sua mente. Procure observar aquilo que você chama de consciência, aquilo que você chama de eu. Aonde é que ele permanece? Onde é que surge? Onde é que se estabelece? Onde se dissolve em pensamento, mesmo a sensação de eu. Veja se você encontra qualquer bordo, qualquer fronteira, aonde começa, onde termina a mente. Veja se você encontra algo como um centro e como uma periferia na mente. Mais alguns instantes, olhe diretamente, de forma acurada, a mente olhando a própria mente.
Para os próximos instantes, solte qualquer investigação, qualquer direcionamento na mente, deixe ela repousar em si mesma. Sim. Bem, está bom. Então, a gente comentou que hoje e o próximo encontro nós vamos olhar, né, contemplar esse capítulo sobre a sabedoria discriminativa. Então, eu já direcionei um pouco a nossa prática da meditação inicial, esses 15 minutos. Fizemos o shamatha com foco na própria consciência. Ela é um pouco mais sutil, né, um pouco mais complexa, até refinada, vamos dizer assim. Não é uma prática comum e inicial, né, introdutória. A gente sempre começa como foi a sequência. A gente inicia fazendo, acompanhando a respiração, né, trazendo uma tranquilidade, observando o abdômen, observando as narinas. E aí aquele fluxo naturalmente vai apaziguando, tranquilizando, harmonizando a mente. Agora é uma nova fase. Então, isso é o que foi dito na concentração meditativa, né? Assim, a gente está olhando as seis perfeições: generosidade, moralidade, energia constante, concentração e sabedoria. Generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Então, na concentração meditativa, Dhyana Paramita, a gente viu que existe Shamatha e Vipassana. Shamatha, meditação de permanência serena, que é essa que a gente vai trazendo a mente de volta para casa e ganhando a mente de volta. Ela vai se tornando funcional. Aonde eu quero repousar minha mente, eu repouso. Se eu quero simplesmente deixar de seguir um fluxo, eu tenho essa liberdade, né? Você passa a mente se tornar maleável, funcional é o melhor termo mesmo. A outra coisa, a gente vai passar de shamatha, com essa mente mais estável, a gente vai entrar em vipassana, que é o insight, a meditação analítica, onde eu vou olhar a natureza dos fenômenos, que é o que nós já começamos a fazer agora aqui, né? Então, lá a gente também tinha olhado os 12 elos da originação interdependente, né, como um tema de contemplação também. A meditação analítica, ela traz esses temas para a gente poder olhar que seria a psicologia profunda da nossa mente, né? Os 12 elos. Muito bem. Então, agora a gente foi olhando o que basicamente a gente tem que fazer quando está com a mente estável e vai aprofundar no reconhecimento dos fenômenos. Então, eu preciso olhar, eu olho para os fenômenos externos e eu olho para os fenômenos vistos como internos. Então é isso, eu tenho que ver a natureza da realidade dos fenômenos. Tudo que é visto como externo e tudo que é visto como interno. O fenômeno interno é o sujeito, é o eu, é o observador. E o fenômeno externo são os objetos que eu discrimino. Tudo aquilo que eu observe, tudo aquilo que tem uma característica, que tem algo e destaque. Então, se parece um som, aquilo eu chamo de fenômeno, porque é um som que eu caracterizo. Dá para entender isso, gente? Daí as imagens da mesma coisa. Agora a gente vai ter que olhar também para o mundo interno.
para os pensamentos. Nessa meditação que eu propus, né, que a gente conduziu, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Como é que foi? Quiser fazer algum comentário? Foi muito difícil? Foi fácil? Foi médio? Ou não foi nem fácil nem difícil, né? Que é a resposta budista. É só um referencial, né? É. Para mim, para poder Nem olhar a mente, existência, nem não existência. é, para mim, para poder olhar a mente diretamente, assim funciona melhor quando eu consigo fazer chama por um período mais longo, né? Então, aquilo tenho visto que ajuda, né? Mas ainda assim dá para ter relances, né? Dá para perceber, né? E a Não, com característica, certeza, Igor. Então, assim, o ideal é que a pessoa faça um retiro, né? sim, Isso é o ideal. Se você tem tempo para fazer uma semana de retiro, os primeiros 3 dias é só chamata, para você poder trazer a mente de volta. E depois você começa a entrar em Vipassana e esse nível, né, de prática de sabedoria discriminativa para a sabedoria primordial, que é o que ele vai propor o Gampopa, né? Se alguém depois tiver a curiosidade ou puder, né, ler o capítulo, mas é natural, cara. E se a gente consegue no nosso dia a dia fazer 15 minutos de chamata antes, também já ajuda para olhar o texto, porque na verdade vocês vão ler o texto. Vai lá, você vai passar o olho, você vai ver, não, isso aqui é instrução de prática. Não é um texto assim, tipo a história da vida. Ah, vamos contar uma coisa, entendeu? É muito assim, o que deve ser praticado? Como é que eu devo compreender a natureza da mente, os fenômenos, né? Então é mais complexo. Mas dá, cara, né? Depois que você vai treinando, acho que é possível, em alguma hora, você pelo menos. Você viu que a gente fez essa chama tá virado para dentro. Então, quando a gente olha, é como se a gente tivesse um olho interno. Mesmo que eu feche o olho, eu parece que eu estou enxergando para frente, não é isso? A gente não tem essa sensação de que está olhando algo para frente? Daí eu tenho que ter essa sensação de virar o olhar para dentro, como se a mente visse ela mesma. Essa é a técnica, assim, né? Da mente ver a própria mente. E daí a gente começa a treinar, até ter a sensação de que a mente ela não tem um objeto e um observador, entendeu? A mente vem da própria mente. Isso é para tentar dissolver a sensação da dualidade. É mais complexo mesmo, né, cara? Mas é possível. Isso é o importante, assim, a gente vai praticando todo dia, vai encontrando essa mente que não é dual, que ela está disponível, né? Isso é uma técnica, o Dojo Rinpoche usa isso mesmo. Você olha para aquela imagem que você está olhando agora, olha para o computador. Daí agora você olha quem está olhando essa imagem. Então, é como a mente volta para dentro da mente, entendeu? Ela olha para ela mesma. Muito bem, então vamos ler a sinopse, né, do Kenpo, que sempre ajuda a gente a situar o que que é o capítulo, né, o que que vai discriminar ali. Então, no livro está na página 59. Deixa eu olhar aqui. No texto do Gampopa, deixa eu ver. PDF, né? Capítulo 17, página 166. A perfeição da sabedoria discriminativa. Desculpa, esse é o capítulo, né? A, a sinopse, deixa eu olhar aqui, vamos lá. Página 28 do PDF, que eu vou ler agora, né? Essa resumo. A perfeição da sabedoria discriminativa. A sabedoria discriminativa é uma qualidade especial da mente que penetra a natureza não fabricada de todos os fenômenos.
Então, tá vendo? É isso que a gente estava falando. Ó. Quando a mente está mais estável, a gente vai usar a sabedoria discriminativa para penetrar a natureza não fabricada de todos os fenômenos. Sem a prática da sabedoria discriminativa, não é possível se liberar do samsara ou alcançar o estado búdico, independentemente do esforço realizado na prática das outras cinco paramitas. As outras cinco podem trazer grande benefício e conforto na vida, mas não é possível alcançar a visão especial sem sabedoria discriminativa. É essa sabedoria que corta todas as delusões. Porém, sem o apoio das outras paramitas, apenas a sabedoria não é suficiente para se alcançar a iluminação. As cinco primeiras perfeições são chamadas coletivamente de método, e a sabedoria discriminativa é chamada de sabedoria. Suas práticas são igualmente necessárias para reunir as duas grandes acumulações. A gente também usa o termo acumulação de mérito, que é o método, né? E aí a acumulação de sabedoria, que é a vacuidade. Como um avião a duas asas, método e sabedoria podem cruzar o oceano de Sansara e pousar na outra margem, a iluminação. Como o Sutra do Coração afirma, forma é vacuidade, vacuidade também é forma. Forma nada mais é do que vacuidade, vacuidade nada mais é do que forma. Uma grande força mental é necessária para penetrar este significado. A partir da investigação, não negamos a realidade, mas conquistamos uma sabedoria especial de como todas as coisas são compostas por causas e efeitos interdependentes. Isso aqui é bem importante também. A gente lembrar que as coisas não existem em si e por si. Todas as coisas são compostas por causas e efeitos interdependentes. Sua natureza essencial, portanto, né, é a vacuidade, que tudo permeia, não fabricada. Ao mesmo tempo, os fenômenos se manifestam incessantemente a partir dessa vacuidade. A existência aparente dos fenômenos e a vacuidade que tudo permeia não são duas entidades diferentes, mas sim inseparáveis. Então, aqui o Dalai Lama ele fala assim que a vacuidade é um modo de ser da realidade. Não é que a gente deva olhar a vacuidade separada dos fenômenos, né? Que eu tenho que achar alguma coisa que então eu vou chamar de vacuidade. Eu vou removendo todas as formas, todos os objetos, todas as circunstâncias até chegar naquilo que eu chamo de vacuidade. Tem uma sensação assim, né? Que eu tenho que remover as aparências para encontrar o que está por trás. E aqui ele está dizendo que não é isso, elas são inseparáveis, como tudo é interdependente. As próprias formas são vacuidade. E a própria vacuidade, ela não vai ser encontrada em outro lugar que não nas formas. Esse que é o ponto. Tá bom? Então, a existência aparente dos fenômenos e a vacuidade que tudo permeia não são duas entidades diferentes, mas sim inseparáveis. Quando realizamos isto através da experiência da prática meditativa, ocorre uma grande abertura. É o Zantao, né? A mente se torna livre de fronteiras, possibilitando a manifestação das qualidades excelentes da sabedoria e da compaixão. Tudo se torna óbvio e nada mais está oculto. Não há necessidade de especular ou investigar. Os detalhes das investigações a serem realizadas na prática de meditação são descritos claramente neste capítulo. Esta sabedoria discriminativa transcende todas as diferenças de cultura, crença e religião. Ela nos permite experimentar a natureza universal, não fabricada. O Lama tem falado, né, o Ekayana, que é um só veículo. Então, quando a pessoa praticante tem a realização nesse nível, é como se ele visse todos os fenômenos sem sectarismo, sem diferenciação. Isso aqui é o máximo da equidade, né, da equanimidade. Assim, se vocês desejam se liberar de todas as limitações e confusões, este caminho deve ser seguido impreterivelmente. Isso, então, era a sinopse do Kenpo no capítulo 17, né? A perfeição da sabedoria. Tudo bem, Pedro?
Tudo bom? Tudo bem. Ah, gente, me desculpem pelo atraso aqui. Aqui em Manaus é uma hora a menos, né? Então, às vezes eu tô chegando do trabalho, assim. Vocês começam aí às Imagina. 8, eu começo aqui às 7. Ah, tá bom. Obrigado por estar participando, cara. Que bom que você está aqui com a Então, gente. eu que agradeço por me aceitarem aí, mesmo atrasado, né? Imagina, tá sempre, nunca é atrasado, é na hora que a gente chega, é isso aí. E aí, então, a gente estava comentando, Pedro, que nós vamos fazer, então, o estudo também repartido em duas práticas, o hoje e a próxima, para olhar esse capítulo da sexta perfeição, que é a sabedoria discriminativa, tá? Hoje eu pensei que seria bom a gente fazer o Prajnaparamita, para poder ajudar a nossa mente a ver o que que nós vamos fazer na próxima semana, olhando o texto com calma. O Prajnaparamita, que é a perfeição da sabedoria, que é essa perfeição que nós estamos olhando agora, ele vai trazer uma chave para nós. A gente vai usar o mantra, a gente vai usar o sutra como uma forma de posicionar a nossa mente para olhar aquilo que está sendo dito, que nós olhamos ali. Vocês viram que no próprio na própria sinopse do Kempo, ele usou ali na metade do texto, né, daquele resumo ali, ele colocou forma é vazio, vazio é forma. Então, a gente poder fazer essa prática com a visão do Prajna, do Sutra do Coração, eu acho que é muito positivo, que vai ajudar, vai favorecer, tá bom? Depois, no próprio texto, quem olhar, ler, né, o capítulo todo do Gampoco, aproveitar essa semana e a próxima, né, para fazer isso. Lá ele vai ter um trecho que é o trecho do início tibetano lá que a gente faz, né, da bem-aventurada Prajna Paramita. Ele vai dar aquela descrição inexprimível, né? É isso que ele vai dizer da natureza da mente, tá bom? Você já fez alguma vez, Diego? Puja do Prajna Paramita? Não, Gabriel, não, não faço ideia. Beleza. Então vamos junto aqui. Eu vou colocar o texto, nós vamos ler com calma e nós vamos fazer um pouco de mantra, tá bom? Mas o importante é ir com a mente aberta e a gente vai olhando. Então, vamos lá. Essência da abençoada Prajna Paramita, inconcebível e inexprimível Prajna Paramita, não nascida e incessante por natureza semelhante ao céu, experienciada pela cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva, mãe de todos os vitoriosos dos três tempos, a você presta homenagem. Masanje Sheram Parutu Jima Kemi Gananka Yowani Sosorandri Yeshe Choyewadu Sun Yawe Yomba Chatsalo Masanje Sheram Parutu Jima Kemi Gananka Yowani Sosorandri Yeshe Choyewadu Sun Yawe Yomba Chatsalo Jakarketu Bhagavati Prajna Paramita Ridaya Bhiketu Chomdeng De Mashera Ki Barutu Jingpeninpo Chomdeng De Mashera Ki Barutu Jingpala Chatsaldo. Coração da bem-aventurada Prajna Paramita, homenagem a Bhagavati Prajna Paramita. Assim eu ouvi. Uma vez o abençoado estava residindo em Rajagriha, na montanha do Pico dos Abutres.
Junto com ele estava um grande grupo da sanga dos monges e da sanga dos bodhisattvas. Em dado momento, o abençoado entrou no samadhi que examina diferentes tipos de dharma, chamado profunda iluminação. E ao mesmo tempo, o nobre Avalokiteshvara, o Bodhisattva Mahasattva, enquanto praticava a profunda prajna paramita, viu que os cinco skandhas eram vazios por natureza. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra disse ao nobre Avalokiteshvara, o Bodhisattva Mahasattva, como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse praticar a profunda prajna paramita. Por ter sido perguntado desta forma, o nobre Avalokiteshvara, o Bodhisattva Mahasattva, disse ao venerável Shariputra, ó Shariputra, um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda prajna paramita deveria ver assim. Todos os cinco skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Shariputra, todos os dharmas são vacuidade. Não têm características, são não nascidos e não cessam, nem impuros e nem livres da impureza. Nem decrescem nem crescem. Portanto, Shariputra, a vacuidade não tem forma, sensação, percepção, nem formação mental, nem consciência. Não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não tem aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Não tem os elementos de consciência relacionados aos olhos e aos demais sentidos físicos, e não tem mente, o elemento de consciência da mente. Não tem ignorância, nem extinção da ignorância, nem os elos subsequentes até velhice e morte, e a extinção da velhice e da morte. Do mesmo modo, não há sofrimento, origem do sofrimento, ou extinção do sofrimento, nem caminho, nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Portanto, Shariputra, uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na prajna paramita. Uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Transcendendo completamente as visões falsas, atingem o derradeiro nirvana. Todos os Budas dos três tempos, por repousarem na prajna paramita, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Portanto, o mantra da Prajna Paramita, o mantra da grande lucidez, é o mantra insuperável, o mantra que torna igual o que é desigual, o mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento. Uma vez que não produz engano, deveria ser reconhecido como verdadeiro. O mantra da Prajna Paramita é recitado assim. Yadao gate gate paragate parasangate Oji soha gate gate paragate parasangate Oji soha om gate gate paragate Parasangate Oji So Om Gate Gate Paragate Parasangate Butso 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 Onga tega te paragate para sanga te butso. 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 Gate paragate para sangate butsong, gate paragate para sangate butsong, gate paragate para sangate butsong. Om gate paragate para sangate butsong, gate paragate para sangate butsong, gate paragate para sangate butsong. Om gate paragate para sangate butsong, gate paragate para sangate butsong, gate paragate para sangate butsong. Om gate gate Aragate Parasangate
Oji Soha Om Gante Gante Arangante Arasangate Oji Soha Om Gate Gate Arangate Arasangate Oji Soha. Shariputra, é desta forma que Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda prática para. Então, o abençoado retornou de seu samadhi, louvou o nobre Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahasattva, dizendo: muito bom, muito bom. Ó filho de nobres qualidades, assim é, assim é. É exatamente como ensinou, deve-se praticar a profunda prajna paramita. Todos os Tathagatas irão felicitar. Quando o abençoado pronunciou essas palavras, o venerável Shariputra e o nobre Avalokiteshvara, o Bodhisattva Mahasattva, junto com toda a Assembleia e todo mundo com seus deuses humanos, asuras e gandharvas, todos se alegraram louvando o que o abençoado havia dito. Isto conclui o Sutra do Coração da Bem-aventurada Prajna Paramita. Então, esse Sutra do Coração, né? É um Sutra Mahayana, seria correspondente à segunda volta do Dharma, que vai focar os ensinamentos da vacuidade, da compreensão da natureza dos fenômenos, né? Da realidade da mente e dos fenômenos vistos como externos. Ele é recitado na maioria dos países onde tem templos budistas, né? Então, imensa maioria, né? Diariamente, como a gente faz aqui no SEB, né? Então, budismo Zen no Japão, budismo Chan na China, budismo no Vietnã, budismo coreano, budismo todos os lugares, né? Na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Então, sempre tem alguém recitando o Sutra do Coração. Você vai ouvir em muitas maneiras, né? E, claro, o tibetano também. Por que que é coração? Porque ele é o coração, ele é a essência do ensinamento do Buda, que é a vacuidade. E significa que as coisas não existem em si e por si. E é isso que nós vamos ter que ver com a sabedoria discriminativa, nesse capítulo. Então, o que que a gente acha? Qual que é o engano? Qual que é o sofrimento? Qual que é o problema, a confusão toda? É a ignorância, que a gente viu lá na semana passada, dentro dos 12 elos, é a vidya, a não visão. Quando eu tenho a não visão, ou seja, que eu acredito que existe um eu em si e por si, separado dos fenômenos, que as coisas são autoexistentes, aí eu gero espaço para que as emoções perturbadoras surjam, das emoções perturbadoras surge o karma, do karma surge o sofrimento. Essa é a sequência de vetores. Então, se a gente quer resolver, dissolver o sofrimento, se liberar do sofrimento, a gente precisa liberar-se do karma, liberar-se de avidya, que é essa dualidade, a visão da separatividade. Como que a gente faz isso? É muito complexo no início, mas se a gente for seguindo um dia após o outro, seguindo na prática, ouvindo os ensinamentos, meditando, contemplando no nosso dia a dia, a gente pode começar de alguma forma a rasgar o samsara, que é a experiência cíclica da própria mente que está construindo. Vocês podem imaginar como um exemplo, né? Claro, assim, né? O Lama sempre fala do jogador dentro de um jogo de tabuleiro, por exemplo, xadrez. A gente se sente separado daquela experiência, como se o jogo existisse sem o jogador. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Como se fosse um sonho. Quando você está dentro do sonho, parece que o sonho é separado do sonhador.
O personagem, dentro daquela paisagem de sonho, ele se sente dual, ele sente que as coisas estão fora, mas é a própria mente que está produzindo aqueles fenômenos, não é isso? É como se fosse um projetor de cinema. Ele está projetando na tela. Daí ele super identifica com o personagem central e aí o entorno é dual. E aí ele começa a sofrer, porque ele tem apego por algumas coisas, ele quer aquilo. Ele tem aversão por outras, ele quer se afastar daquelas outras coisas. Está fazendo sentido esse nosso papo? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui é a questão que nós vamos, é o cerne que o Sutra do Coração vai trazer. Quando ele fala forma é vazio, vazio é forma, isso daí, vamos dizer assim, é para a gente guardar de coração. O que que é forma? Tudo aquilo que eu olho, que eu observo. Então, todas as aparências eu posso dizer como forma, reduzir tudo. Aí ele vai falar dos cinco skandhas, né, que é forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Né? Esses daqui também estão lá dentro dos 12 elos, né? Então, a gente vai olhar que esses cinco skandhas, que seriam a base da materialidade, tipo, a gente achar que aquilo é a nossa existência, eles mesmos em si não existem em si por si. Eles existem na relação. Tudo isso é uma compreensão cognitiva que é necessária no início. Mas depois o texto vocês vão ler essa semana, eu espero, como bons alunos, e eu como bom praticante, também aluno também do Lama, eu vou tentar ler de novo. Eu li 3 vezes esse livro para poder fazer o curso. Li em 2010, li em 2015, depois agora li de novo. Daí agora eu vou ler mais uma vez esse capítulo porque ele é complexo. Então, vocês vão ver lá no início. Vamos pegar aqui então. Só uma coisa, Diego, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se você ficou tranquilo? Então, isso daí é como se fosse assim, a gente faz um puja, que eu fiz rapidinho. Às vezes pode ficar muito tempo cantando o mantra. O mantra, o Gate, para Sangate, Bodhisattva, ele quer dizer atravesse com segurança para outra margem. Então, eu estou na margem do sofrimento, eu quero ir para a margem da liberação. E o mantra ele vai ajudar isso. É como se fala, também pode traduzir como ido, ido, completamente ido. Então, é para como se fosse assim, eu preciso dissolver a sensação da dualidade. E o mantra Prajnaparamita vai ajudar nesse sentido. Ô, Gabriel, Pode falar, não, tá? aham, então, queria até aproveitar, porque você deu o exemplo do sonho, dizendo que a gente se vê como um personagem e o resto é como se fosse externo a nós, né? Isso. E aí a gente tem apego, a gente sofre, a gente tem aversão e a gente sofre. Mas a ideia, eu tô tentando fazer uma correlação, né, com essa questão da não dualidade, né? A ideia seria você, por exemplo, não ter apego, não ter aversão, porque você passa a perceber que aquilo ali é você mesmo. Isso. É como se. Você vai clarificar a experiência como sendo não dual. Ou seja, se eu me tornar lúcido dentro do sonho, se eu perceber que eu estou sonhando, talvez alguém aqui já tenha tido essa experiência. O sonho não ganha uma outra feição. Aquilo que a gente estava levando tão a ferro e fogo não cai por terra. Se eu despertar dentro do sonho. Então é isso que nós vamos tentar fazer aqui, no bardo da realidade vista como real, entendeu? E é isso que os mestres falam. Na verdade, o que nós estamos vivendo agora é como se fosse um sonho. E eu preciso despertar dentro desse sonho. Quando eu despertar lá, aí o personagem, que é o sonho, o sonhador, e a paisagem de sonho, ele vai ver que é a mesma mente que produziu, que não é dual. Você entendeu? Que não tem mais nenhum sentido haver apego ou aversão. Porque é a própria mente. Você lembra quando a gente brincou, treinou da outra vez, a mente criando aquela esfera dourada? Sim. Lembra? Esfera dourada, uma sensação de estar separada de quem está observando ela, não é isso?
Isso é um exemplo da não dualidade. Mas assim, Gabriel, por exemplo, no caso, eu sou apegado à minha filha, né? Se ela acontece alguma coisa com ela e que ela sofre, eu vou sofrer também. Como que eu encaixo a não dualidade nesse caso, assim? Só não sei se dá para exemplificar dessa forma ou é uma pergunta muito pontual. Bom, não, é exatamente isso, Diego. Vai ter que começar a ver os fenômenos como um tecido e não como existentes em si e por si, entendeu? Porque mesmo a construção que a gente fala, minha filha, o meu filho, por exemplo, eu tenho apego ao meu filho. Uhum. Porque se acontece alguma coisa com o meu filho, daí eu sofro, né? Se acontecer alguma coisa com outra criança, claro, não vai ser legal. Mas não é a mesma coisa de acontecer com o meu filho, não é verdade? Sim, É esse sim, que é o apego, né? E aí é para tudo. A minha empresa, o meu trabalho, a minha esposa, entendeu, cara? Isso entendi. ele vai mostrar lá. Aproveita para ler esse texto, então, essa semana. Lá ele vai dizer, então, a questão do eu e do meu. E isso também eu estou reificando a dualidade, que daí eu gero mais sofrimento, porque eu vejo um espaço, entendeu? Ah, Eu e vejo um como é que. espaço entre o objeto e aquele que está construindo a experiência, como se Entendi. fosse lá. O meu filho está lá e eu estou aqui. Essa diferença, então, dele lá e eu aqui, gera um monte de coisa no meio, entendeu? De Sim. projeções, de ansiedade, de eu não quero que aconteça isso, quero que aconteça aquilo. E aí eu fico sempre tentando ajustar a realidade para que seja de uma certa forma. Não é que a gente não vai direcionar as coisas para ser o mais positivo, né? Dar as condições, isso para todos os seres, né? A gente falou, são as cinco primeiros parâmetros que a gente falou lá: generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração. Então, tudo isso eu vou tentar propiciar para os seres, especialmente aqueles que eu convivo de forma mais direta. Eu vou tentar oferecer o melhor materialmente, o melhor como condições de estudo e assim por diante. A questão maior, cara, é o apego, porque eu quero que a coisa seja de uma certa forma. Por exemplo, eu quero que Uhum. meu filho seja feliz. Isso é um apego, porque quando ele for infeliz, que ele estiver triste, sofrendo, parece que eu vou sentir como pai que eu sou mal sucedido, eu estou falhando como pai. Você entendeu, cara? Como é que surge a Entendi. dualidade? O pai e o filho surgem juntos. E é muito intrincado ali. Daí eu vou tentar elucidar, clarificar isso. Porque, na verdade, eu precisaria aceitar a vida e os seres como eles são. E, e aceitar a autenticidade daquele fenômeno. Por exemplo, se o teu filho está triste e ele não está feliz, você não precisa sentir que é culpa sua, por exemplo. Entendeu? Claro que a gente quer que ele seja feliz, mas eu quero que ele também se sinta à vontade para ser ele mesmo e manifestar as emoções e eu estar ali para acolher, por exemplo. Você entendeu, cara? Daí eu não Sim, fico preso na identidade do pai que tem que ser bem-sucedido e todo mundo olhar para mim porque o meu filho é feliz. Porque é a ditadura da felicidade, entendeu, cara? É um exemplo, por exemplo. A gente faz isso com a esposa, faz isso com todo mundo, cara, no entorno. Então, é um pouco a gente relaxar o nosso apego pelo controle dos resultados de como está o entorno, sabe? Por isso que, cara, no final não é nem tanto como é que as coisas devem ser lá fora, é a minha intenção e a minha clareza. Quanto mais consciência eu trouxer para um fenômeno, quanto mais eu puder elucidar aquilo, melhor. Maior a lucidez, então mais compassivo, mais amoroso, mais benéfico para os seres, né? eu entendi. E daí a ideia é, é, é dissolver a dualidade. Isso. Tá. E é o exemplo da. Lembra daquele exemplo que a gente falou da esfera, Uhum. né? Então, uma outra coisa que eu vou trazer aqui também, eu vou compartilhar agora, ó, que eu me lembrei que o Lama sempre usa e é muito útil para a gente começar treinando sobre a coemergência, né? Coemergência é que as coisas surgem no mesmo fenômeno. Lembra que a gente falou? Quando nasce um filho, nasce a mãe.
A gente pensa, parece que só nasceu o filho, não é verdade? Mas só que ao mesmo tempo nasceu a mãe, ou não? Se não tiver filho, não tem mãe, não é assim? Então é isso que a gente vai olhar o fenômeno que ele surge de uma forma como um par geminado, que é a coemergência, que é um passo para a gente chegar na compreensão da vacuidade. Então vamos olhar aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês, ó. E tem uma imagem que o Lama sempre usa. Todo mundo já está acostumado, né? Já está familiarizado com essa imagem. Diego, você já viu isso? Essa imagem? Não. O que que você está vendo? Não, eu já vi, mas em outros contextos, assim. O que que você vê? É, eu vejo um, um hexágono, né? O hexágono, Com, com seis triângulos também. tá bem. O que mais? E em volta dele um quadrado. Tá bom. Consegue ver mais alguma coisa? Olha, tem mais coisa para ser vista. Geralmente, quando a gente era criança, cara, não era tão costumeiro de fazer dessa forma, né? A gente fazia um pouquinho, o ângulo um pouco virado para fazer o cubo, não é Essa imagem é mais verdade? difícil. Aham. É, essa imagem é um pouco mais complexa para a gente ver, mas dá para ver o cubo agora que eu falei. Dá ou Ah, não, Diego? não, Dá. agora que você falou, dá, com Agora você viu. certeza. Você consegue ver dois cubos? Sim, um de Dá para cada ver, lado. né? Um tá com Um. a, um tá, oh, isso, um tá com uma, como se fosse a face ali de cima, né? Uhum. Aqui, vamos pegar aqui o, isso. Essa aqui é uma face superior, daí depois aí, o outro seria essas duas para cima aqui, né? Tá. Então dá para a gente ver dois cubos aí, né? Um para cima e um para baixo, certo? Além do hexágono, além dos seis triângulos, isso tudo. Além de uma pizza, qualquer coisa, né? Que o pessoal falou também que mais era a sombrinha de frevo, olhada de cima, tá? Que depende do caldo cultural onde você está referenciado. O que que é o ponto, cara? Quando eu vejo o cubo é alguma coisa 3D, não é verdade? Ele tem três dimensões. Só que eu estou olhando para uma superfície que é 2D, que tem duas dimensões. Como é que uma superfície 2D faz eu enxergar alguma coisa 3D? Então, ou seja, o que a gente está querendo dizer é que não está no papel o cubo, não é? O cubo estaria fora do papel, certo? Tá dando para entender o raciocínio, Diego? Tá sim, Não, Gabriel. tá. Uhum. Tá. Então, nesse ponto é que eu vou ver a coemergência, porque o cubo não está no cubo, não está no desenho. Eu preciso de uma mente que olha o cubo. Se eu chegar com a mente como você chegou no início e ver só aquilo que está no 2D, você vê ali o quê? Os risquinhos que eu chamo de hexágono, o que eu chamo de seis triângulos. Daí quando a gente fala, e um cubo? Daí, eu vi o cubo, entendeu? É a iniciação do cubo. Daí eu vejo, então, que o fenômeno não está nele. Tá dando para entender isso, cara? Então, aquilo é um substrato em que eu faço surgir a experiência do cubo, junto com a minha mente. Você entendeu? Então, o que que é coemergência? Tá fazendo sentido, pessoal? Então, o cubo coemerge com a minha mente. Ou seja, a minha mente e o cubo são inseparáveis. Não tem como fazer surgir o cubo se não tiver uma mente que tem um cubo dentro e faz aquilo surgir como um referencial. Se você nunca tivesse visto um cubo na sua vida, eu não ia falar cubo e você ia ver o cubo ali. Então, isso é um exemplo, né? O Lama sempre usa, dá para você lembrar. Dá para perceber a coemergência? Daí agora o que que nós vamos fazer? Ver a coemergência dos fenômenos. Como é que a situação surge para mim? Então agora eu vou fazer aqui o share. Muito bem. Quem tem exemplos de vacuidade ou de coemergência que fez sentido para vocês na vida?
Quem está mais tempo aí? A primeira vez que a gente vê o cubo, a gente nunca esquece, né? Mas para mim sempre funcionou os exemplos mais dramáticos, né? Com esse que ele pegou da filha, essas coisas assim, porque isso dá energia, né? Então, para mim sempre foi mais interessante olhar tipo a identidade profissional, ou a identidade de algum jogo que a gente joga, tipo xadrez, né? Então, coisas que a gente gosta muito, né, tem apego, esses normalmente que dão mais energia, para mim é mais fácil olhar e mais fácil de eu lembrar, assim, né? Porque o cubo ele tem assim uma sensação meio neutra, né? Dá para entender, mas a gente é meio neutro a respeito disso, né? Mas agora quando você pega, por exemplo, identidade profissional, né, e vê aquilo como vacuidade, aí aquilo é um pouco mais difícil, né? Mas ao mesmo tempo é um pouco mais interessante para mim, assim, de ver, de olhar. E são as coisas que assim que mais me marcam, assim, né, da identidade profissional como sendo um jogo igual um jogo de xadrez, por exemplo, né, que é uma brincadeira que está todo mundo brincando junto, né, dentro de de algum conjunto de regras, né? Fala assim, Egon, quando tem a energia, quando tem a afetividade, quando tem aquele lume, o brilho, daí aquilo parece que é mais vivo, vamos dizer assim, né? Isso. Quando a gente fala do cubo, parece que é uma coisa mais neutra, mais impassível, assim, você não tem muito, não, meio neutro mesmo, não cheira nem fede, né? Você não, tudo bem, mas é o processo cognitivo mesmo, usual, né? Como é que é a vacuidade da identidade profissional, Egon? Por exemplo, né, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta. Então, hoje aconteceu isso, né? Alguém me falou assim, falou, ó, preciso te contar um negócio que você fez errado, por exemplo, né? E aí a pessoa foi lá, falou, né? Foi difícil, beleza, entendi, né? Mas aquilo é difícil por quê, né? Aquilo é difícil porque eu fico dentro do jogo, né? Então eu tenho um certo apego à minha identidade. Então aquilo fica claro quando eu sofro, né? Quando eu alguma coisa que eu queria que acontecesse de um jeito acontece de outro, né? Então esse que é para mim assim é bem curioso, né? Porque não tá claro, né? Que a identidade tá lá. A gente só percebe quando a gente para, olha um pouco, daí você lembra, ah, realmente, eu tô brincando com essa identidade. Hum. Então, isso para mim aparece mais nos momentos de dor ou de alegria, né? Nesses extremos, assim. E aí, quando tem, por exemplo, esse momento de dor, na hora eu não percebo, mas se eu parar um pouquinho, né? Puxar a cadeira para trás, assim, e olhar de outro jeito, aí eu lembro que eu tô dentro de um jogo, e que daí, quando eu tô dentro do jogo, tá tudo bem a pessoa falar aquilo, porque ela tá falando o que ela precisa falar, e porque as regras são essas, enfim, e tá tudo certo, né? E Hum. aí o sofrimento cessa, né? Aí o sofrimento para. Daí, assim, daí não é por disciplina, não é porque eu estou me esforçando para ser desapegado. É porque é até cômico se ficar apegado nesse momento, né? É até engraçado, assim. Então, e aí, para mim, esses exemplos me fazem entender melhor, né? A coemergência, a vacuidade. Não sei se ajudou. Muito bom. Pode falar, Neila. Eu quero perguntar assim, é, eu às vezes uso um método, vamos dizer assim, quando surge isso dentro de mim, eu imagino que é uma outra Neila criada por mim fazendo aquilo. Por exemplo, quando eu me aborreço com alguém, ou eu fico irritado, eu quero reagir, eu converso com aquela Neila que eu criei ali. Eu falo, não, Neila, calma. Aquela Neila não é essa. Sabe, como se eu fosse várias Neilinhas? Entende isso? Hum. E E aí aí fica aquilo fácil ameniza. para eu controlar um pouco essa ansiedade, essa angústia que vem, que a gente cria que não é uma realidade. É uma coisa que a Uhum. gente cria e você, às vezes, você se sufoca com aquilo. Mas se você imaginar que você está criando, que é uma outra Neila que está criando aquilo que não é bem você, para mim ficou mais fácil de lidar com essa questão.
problema é assim, é qual que é a Sugeriu Neila um. real, né? Pode falar. Ah, O problema é descobrir qual que é a Neila real, né? De todas essas Neilas, né? isso. Isso é uma outra coisa também, que quando for ler o capítulo, não vai ter uma Leila real. Esse que é o ponto, porque a gente às vezes fica buscando, cadê meu eu verdadeiro? Ele tem que estar em algum lugar. Aí às vezes você busca onde tem mais energia. Ah, na identidade profissional. Ah, na identidade de pai. Ah, na identidade de praticante. Aonde te dá mais lung e você acha que aquilo é o seu eu verdadeiro. Entendeu? Se o cara é um músico, o eu verdadeiro é a hora que ele está tocando. E assim vai. Se é professor, é a hora que ele está dando a aula. Então eu tenho que achar, na verdade, o que que é o ponto? A gente precisa elucidar, clarificar que as identidades elas são construídas, como os pensamentos. Como a Neila falou, são muitas Neilinhas, são pensamentos que surgem, que se dão na hora do encontro e por causa de condições que não existem em si por si. O que é difícil, sabe, no início, assim. Então a gente vai ter que ir indo com calma. Talvez até olhando exemplos, né? Uma vez me ocorreu isso, assim, né? Até brincando com o Ângelo também. Quando você está construindo um castelinho de areia lá com a tua filha, né? Com o teu filho, quando você era criança, estava lá construindo um castelinho de areia na praia, não dá uma sensação de realidade o castelo? Que é verdade o castelo? Dá ou não? Você brinca com aquilo e se relaciona com aquilo como um castelo. Bom, só que vamos dizer assim, ó, que ponto que a areia da praia passa a ser castelo e que ponto que ele não é castelo mais? Vocês entendem isso? Não tem um certo ponto lá que eu vou dizer assim, isso é o castelo. Daqui para lá não é mais. Mas isso que eu estou dizendo é uma concepção arbitrária, que eu estou construindo aquela realidade. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando você é criança, você leva aquilo muito a sério. É como a gente construindo o nosso castelo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas relações. A gente leva aquilo muito a sério, mas ele também não tem um bordo definido. Sou eu que dou uma concepção arbitrária para aquilo. Eu digo, isso é assim. Dá para entender? Vamos falar de novo lá a questão do castelo, né? A criança está brincando, ela acredita que aquilo é real. Se alguém vier e pisar, ela vai sentir, como se fosse nela, não é? Ela vai ficar triste. Mas aquilo é a própria areia da praia. Dá para entender? Quando se eu estiver pisando na areia da praia, aquilo não dá nada em mim. Mas se você construir um castelo bem bonito com tua filha lá junto, e aí alguém pisa, nossa, é a mesma areia. Mas só que aquilo, eu gerei um lung, eu coloquei uma energia naquilo e surgi como o criador do castelo. E aí vai vir muitos exemplos, né? A gente tem que começar a olhar essa coemergência dos fenômenos. Por exemplo, a coemergência com uma foto. Você pega uma foto digital no celular, ou uma foto impressa, e você olha para aquela foto. A pessoa não está ali, mas você sente como se tivesse. Você olha para uma foto, você fica feliz. Você olha para uma foto da tua filha, da tua esposa. Você fica, nossa, não dá uma coisa na gente? Mas não está ali. Aquilo é pixel, não é? Não é nada. Só que surge naquela mesmo fenômeno. Então aquilo é vazio. Então a foto não tem o Ângelo naquela foto, meu filho, em si por si, mas quando eu vejo ele, eu fico feliz, porque a foto tá lá, entendeu, cara? Então é a mente como se posiciona. Se eu mostrar para outra pessoa a mesma foto, ela vai ter um outro tipo de experiência. Isso é a vacuidade da foto, que a foto não existe em si por si, ela existe na dependência da construção daquela experiência. Você pode lembrar lá quando você era adolescente, tinha namorada. Quando você estava namorando a pessoa, estava apaixonado, nossa, aquela foto era demais. Depois você brigou, você queria rasgar aquela foto, você tinha raiva pelo mesmo pedaço de papel que antes você ficava bem, o mesmo pedaço de papel te faz mal.
E depois que passou anos, aquilo é neutro. Se você não rasgou aquela foto, não faz mais sentido nenhum. Vocês entenderam o que é a vacuidade da foto, por exemplo? Então, a imagem em si, por si, ela não é real, autoexistente. Ela existe na coemergência do fenômeno, com a mente de quem olha. Todo mundo passou por essa experiência? Deu para ver a vacuidade da foto? Daí a gente tem que ver outras coisas agora com vacuidade. Vacuidade da experiência da faculdade. Talvez todo mundo aqui tenha feito um curso, uma faculdade, uma graduação, seja o que for. Você olha para aquilo. Quando você pensava antes, como era a graduação? O que era a faculdade, universidade? Quando você entrou lá, o que era a universidade? A bolha da realidade, né? E depois, no dia que você estava se formando, aquela bolha estourando, o mesmo prédio, as mesmas pessoas, mas que não fazia mais a mesma energia dentro de você. Não é isso? Como se foi dissolvendo aquela experiência. Ou quando você saiu de um trabalho, pensa quando você entrou, quando você se manteve lá e quando aquilo se dissolveu. Não é o mesmo trabalho, ou não era a mesma faculdade, não era a mesma foto, entendeu? Só que a experiência que eu tenho dentro, ela surge de uma outra forma. Isso é coemergência. Então, é isso que eu estou dizendo da vacuidade. A vacuidade não quer dizer que as coisas não existam, mas elas não existem em si e por si. É isso que a gente está querendo dizer. É o modo de ser das coisas. Não é que as coisas não existem. Não é um niilismo. Ele vai falar lá desses extremos. Nós vamos olhar na semana que vem. Não é o eternalismo, que é um extremo, que as coisas existem em si e por si, e também não é o niilismo, que as coisas não existem, simplesmente. Isso é o caminho do meio, que as coisas existem de que forma? De forma interdependente. Isso é uma boa maneira de compreender, né, iniciar a compreensão da vacuidade dos fenômenos. Ficou mais claro, Diego, pessoal? Tudo bem? Isso é uma introdução para o capítulo na semana que vem, né? Ficou assim, Gabriel. Uhum. E os exemplos da Neila e do Egon também ajudaram bastante. Eu fico imaginando como é difícil quem vê a primeira vez isso, né, Gabriel? A gente passou tantos É, retiros cara, ouvindo isso, né? Tantas é noites muito diferente, né, cara? conversando sobre isso. É, é É, bem capcioso, vamos dizer assim, né? Aí foi, você foi vai muito ver em legal. tudo, todas as experiências a gente vai ver nas palavras. Por exemplo, o Egon. Egon, pega a palavra Egon. Antes de ter o Egon na Sanga, em 2016, que eu lembro que eu conheci o Egon lá no Retiro de Verão, Egon pra mim, cara, era Ghostbusters. Lembra do Caça-Fantasmas que tinha o Egon? Então era isso. Agora, se falar Egon, já sumiu os Caça-Fantasmas. Vou lembrar dele. Entendeu, cara? Como que é a coisa na mente? Então, isso é a vacuidade da palavra, que na minha mente surgia como um dos quatro caça-fantasmas lá nos anos 80, quando eu era criança que eu vi. Entendeu? Então, o referencial que eu uso, eu crio a experiência a partir de um substrato, que é a palavra. A palavra em si são só caracteres, são só risquinhos ali. Só que surge uma experiência para mim. Quem nunca viu aquele filme não vai ter isso, entendeu? E depois a experiência vai sempre vamos dizer assim, se ressignificando. Isso é a vacuidade do fenômeno. Se Egon fosse sempre a mesma coisa, eu sempre ia lembrar da mesma coisa. A foto fosse sempre a mesma, real em si, por si, eu sempre ia ter o mesmo sentimento. Eu lembrei de um outro exemplo agora, 9h28. Daqui 2 minutos a gente termina. Mas, por exemplo, ó, quando você gosta de uma comida, gosta muito de uma comida, pizza, chocolate, qualquer coisa que venha na sua mente. Parece que a energia, o gosto vem daquela comida, não é? Não é assim que a gente sente? Agora pega aquela pizza e come 3 pizzas daquela, não 3 pedaços, 3 vezes 8, 24.
Você não vai ficar mal, ficar nauseado daquilo. Vai ver mais uma daquela, você não vai ter o mesmo olhar para aquilo. Então não vem da pizza em si, entende? Se fosse da pizza, era sempre a mesma experiência, mas não é, depende do observador. Você vai olhar para todos os fenômenos agora dessa maneira. É isso que é a questão da vacuidade. Fez sentido aí, pessoal? Tranquilo? É uma introdução, né? Daí vamos ver, tentem ler essa semana o capítulo. Não é fácil, às vezes é melhor fazer só uma leitura assim, leitura dinâmica, aquela coisa, vai assim, no en passant mesmo, panorâmica, mesmo que não entenda tudo, porque não é fácil, né? É como se fosse ler poesia, sabe assim? E aí depois a gente volta a conversar e vai olhar esse tema na semana que vem. Com essa introdução já fica, acho que, um pouco mais fácil, assim, para olhar os fenômenos, né? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Esse é, a gente falou aqui de coisas, né, mais leves, assim, mas ele é um ensinamento duro, assim, né? Eu vejo, assim, como um ensinamento às vezes duro, porque ele vai mostrando como o que a gente constrói são castelos de areia, né? E esse é, assim, um pouco assustador também, olhar esse ensinamento, né? Ele não é tão palatável, né? Parece palatável no Verdade. começo, mas aí você vai aprofundando e vai dando um desconforto, assim. Eu lembrei do Castelo de Areia por causa disso mesmo. É uma sensação de meio que desabar o castelo, né, cara? Na verdade, no fundo, é que ele está mexendo com nossos apegos, né? A nossa identidade é isso. Eu não quero que as coisas não estejam da forma que eu gostaria que fossem. Então, se você tá com a sensação, não, cara, chega, eu não quero mais ter um sonho bom se eu vou ficar sonhando ad eterno. Toda hora eu tenho que produzir um sonho bom. Chega, eu quero ver o que está por trás do sonho, eu quero despertar do sonho, independentemente. Só que aí o que que acontece? Se eu estou apegado e eu estou querendo cada vez ter sonhos melhores, sonhos bons, daí eu não quero ver a realidade como ela é. Eu não quero ver impermanência, porque quando eu tiver uma situação boa, eu não quero que aquilo cesse. É tipo os pais que não querem que os filhos cresçam. Sabe assim? Ah, cadê meu bebezinho? Cadê meu filhinho? Ou senão, é tipo assim, ó, como é que você chega no máximo de uma expressão? Pensa, mais um exemplo, né, agora. Assim que um time é campeão, já vem o sofrimento logo depois. Eles comemoram e depois o que que vem? E agora? Como é que vai ser o próximo campeonato? Quem vai ser vendido? Começa a história. Não dá para pausar no ápice da experiência, sabe assim? Lembra da roda da vida? Não tem como eu pegar e falar assim, ó, esse é o sonho perfeito. É ele que eu quero. Dá para entender isso que nós estamos falando? Então, na verdade, é a gente despertar do sonho, do que eu ficar tendo incontáveis vidas querendo ter um sonho bom, que é o que todo mundo quer, e fugir do pesadelo. Só que isso é uma construção, é isso que é a questão. A natureza primordial, ela é completamente paciente com a gente. E ela fala, tudo bem, se você está a fim de construir mais coisas, tá bom, você tem a eternidade, é infinito isso. Você tem a liberdade. Só que aí, com a própria liberdade, você vai começar a usar a sua energia primordial para ver a realidade como ela é. É tipo Matrix. Vocês lembram lá? Quando o Cypher está comendo lá com o Mister Anderson, lá, como é que ele chamava lá, aquele que era a sentinela lá, né? Tá comendo, cortando a picanha. E ele fala que a ignorância é uma bênção. Ele prefere voltar para a realidade de sonho. Vocês entendem como que é a mente? Aquilo é uma expressão da mente. E aí, a hora que o Neil fala, não, eu preciso olhar como é que é a própria mente, o que está atrás dos fenômenos, isso é a mente de quem está investigando, do insider, que é como no budismo tibetano é chamado praticante, aquele que olha para dentro.
Tipo assim, à noite vocês vão sonhar com o Morfeu lá. Pílula vermelha e pílula azul. Ai, ai. Tá bem, então, gente. Vamos fazer um pouquinho de silêncio e aí a gente faz a dedicação. Os mestres desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lo sumring lo zandin sa sun cha parpel dro sun nan londan midrado sun gelek show. Pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado por a gente poder ter uma noite assim, para mim muito produtiva, me ajuda a me a clarear aquilo que a gente tem ouvido, estudado, né, e nos últimos anos, ajuda muito pro dia a dia, sabe? Eu fico bem feliz. A gente E sempre nós aprende muito também. aqui. Obrigado. Boa semana. Quem puder ler o Obrigada. capítulo, Valeu, vale a pena, Gabriel. tá bom? Faz aquela leitura suave, não precisa forçar nada. Deixa como uma poesia. Tá bom. Só ir saturando o fluxo mental. Obrigada, Gabriel. Obrigada, pessoal. Obrigado, Valeu, gente. Gabriel. Tchau. Obrigado, gente. Boa Tchau, Até a noite. próxima. obrigado, Gabriel. Obrigado, Obrigado. Até pessoal. Até mais. mais. Tchau. Boa noite.